Oi, estamos aqui mais uma vez prontos para nos encontrarmos e fazermos deste Sem Tabus um momento muito gostoso e especial. Obrigada por sua companhia, viu? Neste momento tem gente nos acompanhando pela internet também. Aos internautas, muito obrigada. E é bom depois, também, quando o programa fica disponível, né, ali nas redes sociais, no nosso canal, no YouTube. Normalmente também postamos na nossa página no Facebook. E aí esse programa continua enriquecendo e ajudando as pessoas a todo tempo, em tantos lugares. A vocês internautas que usam dessa tecnologia para ficar com a gente, considerando que nós fazemos esse trabalho com carinho e respeito a você, muito obrigada por isso, viu? Nos sentimos realmente gratos. E, no outro momento, esse mesmo programa acontece na Rádio Novo Tempo, na rede de rádios Novo Tempo. Obrigada aos ouvintes também. Você que nos acompanha aqui pela TV, nós também estamos no rádio, 24 horas, uma programação com muita música, um conteúdo muito especial. Aqui na Novo Tempo é assim, rádio, televisão, internet, de todas as maneiras queremos influenciar, queremos dividir, compartilhar aquela esperança que nós carregamos e para todos os públicos. Aqui nesse programa especialmente, a temática mais presente é relacionamento e sexualidade. Por isso, sem tabus, porque ainda é um tema muito delicado para muita gente. Aliás, é para todos nós, mas algumas pessoas encaram o que se refere ao sexo com medo, vergonha, associa a alguma coisa feia, alguma coisa que sugere pecado, não gosta de falar de sexo ou sexualidade, né? Mesmo que seja ela de maneira mais ampla, não gosta de tocar no assunto, por suas reservas, da sua história, da sua educação, do que aprendeu e apreendeu ao longo do seu desenvolvimento sobre sexualidade. Mas aqui nós temos feito um trabalho de desmistificar, de desatar alguns nós, de tornar a questão mais limpa, mais tranquila, para ser assimilada pelos casais, pelos jovens, por homens e mulheres interessadas, jovens, meninos e meninas também que acompanham, que assistem o programa, porque aqui não vão encontrar imoralidade, aqui não vão encontrar falando sobre sexo em termos vulgares, de maneira vulgar e desrespeitosa, de maneira nenhuma. Então é um programa, sim, apropriado para a família, apesar de considerarmos que a tudo tem o seu tempo, para tudo tem o seu tempo e lugar. Então, nós estamos no horário mais tarde, justamente para respeitar aqueles que se sentem um pouco mais incomodados e também para não colocar crianças e os mais novinhos já estão expostos a temas da sexualidade, por considerarmos justamente isso, que é todo tempo e lugar. Mas aos que têm contato, mesmo sendo os mais jovens, os solteiros, as solteiras, sabem que aqui vão encontrar uma palavra segura e uma orientação embasada especialmente no assim diz o nosso Deus, que abençoa o relacionamento, o sexo, e isso nos faz ter a liberdade de fazer aqui esse programa sempre com muito amor para você. Hoje nós vamos falar sobre isso. Continuando assim a nossa conversa, nós vamos falar sobre os benefícios do sexo dentro do casamento. Sabe que tem gente que pensa que é obrigação. Tem gente que entrou no casamento, especialmente mulheres, mas nem só mulheres. Entram no casamento com aquela ideia assim de quero casar, quero ter companhia, o meu marido, eu devo a ele favores sexuais. Como é que fica isso? Mas e os benefícios? E a coisa boa do sexo? O que o prazer sexual, a interação entre homem e mulher dentro do casamento, que produz de emoções positivas, de sentimentos, e como torna essa relação ainda mais, sabe, os dois uma só carne, né? Então, eu creio que essa é uma conversa, uma daquelas pautas assim bem gostosas para nós pensarmos bem sobre sexo. Minha convidada, Master Coach, doutora Raquel Fonseca. Bem-vinda! Olá! Tudo bom?
Muito bem, muito agradecida por estar aqui com você. Obrigada. Ouvindo você instigar a minha própria mente. Que ótimo. Raquelzinha, eu estou aqui feliz da vida porque recebi um exemplar do seu primeiro de uma série de livros que certamente virão. 180 graus, a jornada vitoriosa para uma vida plena. Como é que está se sentindo a autora? Como está se sentindo responsável agora por um material, um conteúdo que vai chegar e ficar na mão das pessoas? Parabéns, desde agora. Eu estou agradecida e muito feliz e emocionada. Quando eu olho, quando eu leio, eu digo... Tá lindo. Fui eu mesma que escrevi, porque esse é o meu primeiro livro solo. Lindo. É um presente para você e pode ser um presente para você também, claro, se desejar. Claro. Raquelzinha, você já tem site ou tem sua página no Face? Eu sei, né, Raquel Fonseca? Tenho. E o seu site está tudo... Tenho, está tudo aí. E você pode me encontrar nas redes sociais, no YouTube, Twitter, Periscope. Eu sou Raquel Fonseca. E parabéns, é isso. Parabéns. É fácil de achar, É fácil de achar. Mas agora, olha... quando põe meu nome no Google, ele aparece mesmo. Com tanto trabalho já feito. Muito. A jornada vitoriosa para uma vida plena. É possível vida plena num mundo que parece tão caótico e chega a ser, de fato, assim, pela experiência dolorosa que se vê repetidas vezes na nossa própria história mesmo. É possível alcançar É plenitude? possível alcançar. Que tipo Isso de é uma plenitude? conquista. Quando você fala de algo pleno, é algo que é completo. E quem disse isso foi quem me criou. E eu acredito no que ele fala. Então, uma pessoa para ter vida plena, ela precisa ser verdadeira, sincera, compatível com aquilo que pensa, crê, faz com suas atitudes e parar de imitar o outro, entendendo que ela é única em todo o universo. Pensa na beleza que há em Darleide. Você é única. É bom pensar isso. É muito bom. Aí tem um guia prático, assim chamaram os críticos. E eu estou feliz em poder entregar isso. E entregar a mim mesma. Você precisa saber ser feliz quando entrega a si própria, a si próprio. E as pessoas deixam de pensar nelas próprias. E o Senhor é quem disse que eu devo amar você, amar a Ele sobre todas as coisas e amar a mim. Sem amar a mim, como vou amar você, Darleide? Que espécie de amor pode sair de um coração que não conhece amor nem por si próprio, né? E, sobre todas as coisas, amor a Deus. Como que eu lido com esse tema? E na sexualidade? O que é a plenitude da sexualidade? Quando nós sugerimos aqui o nosso tema para falar dos benefícios do sexo no casamento, eu posso falar também em plenitude dessa sexualidade? Pode sim. E a palavra que eu tenho para usar é equilíbrio. O sexo, dentro desse plano da conjugalidade, ele promove equilíbrio, ele promove harmonia. E diz para mim, qual é a pessoa que deixa de lado essa busca pelo equilíbrio? O sexo traz isso. E eu estou realmente falando dentro da conjugalidade, eu estou falando sim de casamento, eu estou falando de uma união dentro daquilo que Deus escreveu. Ele escreveu assim, homem e mulher os criou. E criou isso ali, naquele momento pleno, magnífico, e deu um de presente para o outro. E que presente! Que presentão! Isso continua. Se você entender que você é um presente, mas tem pessoas que dizem tantas coisas negativas a respeito de si própria, e tem pessoas que se embalaram com uma capa de gordura ou com outras disfunções, e essas pessoas, elas entendem que são um desastre, aí elas serão o que elas entendem. E como pode ficar a relação sexual quando você pensa o que pensa a seu respeito? Nos extremos, ou que é boa demais, ou que é bom demais, ou que você é o máximo sexualmente, ou que é zero.
Sabe, esses extremos são péssimos, por isso eu digo que o sexo, ele tem a ver com equilíbrio, ele tem a ver com conexão, ele tem a ver com espiritualidade, ele tem a ver com inteligência. Sexo é sexo começa primeiro aqui. Diferente de pensar em vagina, pênis, seio, nádegas. Sabe, estes são instrumentos utilizados, mas primeiro ele acontece aqui. Ele é envolvido de sensações, sexo é espiritual, sexo é sagrado. Lembra que eu já falei algumas vezes em algum programa seu sobre inteligência espiritual? Sim. Bom, Dana Zohar é a precursora dessa terminologia. E Daniel Goleman fala sobre inteligência emocional. Que tal se instaurássemos uma nova época falando de inteligência sexual? Pois é. Quem é que vai se dispor a pesquisar e escrever sobre isso? Eu comecei. Quando você me convidou para participar desse programa, eu comecei a pensar. E se pensar que somos uma inteligência e que a nossa vida precisa ser plena, como é que se está utilizando a inteligência sexual? Ah, vai me dizer que é só atração, impulso? Isso é animal. O animal, ele acasala. tem um acasalamento, mas somente o ser humano consegue por horas, ou quem sabe por uma noite inteira, estar envolvido num ato chamado sexual. Que tem preliminares, que tem orgasmo, que tem satisfação, que tem equilíbrio, harmonia, inspiração, que tem odor, textura. É demais. E sabe-se que os efeitos de uma relação sexual, que seja satisfatória para ambos, ela perdura, né? Não é só no momento, um prazer, pronto, acabou, passou, escova os dentes, vamos trabalhar, põe a... Não, tem uma satisfação que perdura, uma sensação, uma ligação que vai construindo uma relação. Ai, e aí isso pode chamar de plenitude, então, Sim, né? Plenitude, equilíbrio. Você usou a palavra correta, o verbo correto. É construção. Sexo é uma construção. E pela prática, pela periodicidade que se relaciona esse casal, pode ficando cada vez melhor. Porque também requer experiência, que vai ao longo daquela vida conjugal. E quanto mais maduros, melhor. Mas eu andei vendo algumas coisas nessa área da Leide e eu fui buscar o apoio da palavra de Deus. Aí as pessoas vão dizer assim, lá vem Raquel falar em Bíblia. Mas sabe, faz parte. Estudar a Bíblia Sagrada faz parte. E eu fui estudar um pouco mais o livro de Cantares. E eu encontrei a ratificação desde o 1º até o 8º capítulo de Cantares, aliás, tem 8. Você sabe que 8, nessa posição, é o símbolo do infinito? Cantares tem 8 capítulos, o amor é infinito. Mas aqui tem erotismo, tem sexualidade e tem uma coisa importante para o sexo, que é a chamada espacialidade. Ao mesmo tempo que o ato sexual é quando dois se tornam um realmente. Então, eu digo que o sexo é espiritual porque ele é transcendental. Ele vai muito além do físico. E nessa hora, onde há essa explosão de prazer, para onde vai aquela pessoa? Nem ela sabe. Ela deixa os seus sentidos, ela parece que deixou a matéria e entrou rumo ao infinito. É fantástico. Se eu fosse ficar aqui escrevendo, descrevendo, transmitindo aquilo que eu leio, eu me entusiasmo com esse tema. E aí eu vou a Cantares. Se você grifar no livro de Cantares as palavras que se relacionam a prazer, ao ato sexual, é demais. E aí, o que é que eu descobri no livro de Cantares hoje? Mais uma vez, quando eu estava relendo, quando eu fui escrevendo um pouco sobre esse tema. Ela sente saudade dele. Saudade é componente do amor. Darleide, existem casais que eles vivem juntos, trabalham juntos, dormem juntos, amanhecem, anoitecem juntos.
cadê o desejo? Entra a crise da abstinência sexual. O desejo foi embora, porque estão tão próximos, tão juntos, que fica sem mistério. Amor é uma coisa, desejo é outra. No amor, você pode pensar que a pessoa ela está mais relacionada a querer ser protegida, amada, compreendida. Ela deseja receber um lar onde ela habita. No amor, ela também quer ter filhos. Então, entra esse desejo de maternidade ou paternidade. Mas e o sexo? Então, O sexo, ele está relacionado com o quê? Ele está relacionado realmente com o desejo que uma pessoa tem. Para ela desejar, precisa ter uma certa distância também. E precisa entrar um componente chamado saudade. E aqui, essa mulher de Cantares, ela me ensina muito isso. então você está falando do desejo de possuir, de ter, de falta. Eu tenho falta, então eu desejo ter. Isso, e o outro também. no aspecto da sexualidade. Porque quando você estava dizendo antes da maternidade, do ser, do pertencer, do ser cuidado, Tem seu lugar. tem seu lugar e desejo também, né? Tem desejo por si. Mas agora, o desejo sexual ele precisa, tem algo mais. Ele precisa ser despertado. Aliás, olha que coisa mais linda. Está aqui em Cantares, diz assim: só despertem o amor quando chegar o seu momento. Então, eu quero dizer para pessoas que estejam nos ouvindo e aí diz: mas hoje o tema é só para os casais. Fica aí, vai aprendendo, vai conhecendo a você e para de despertar o amor antes de chegar o momento. Porque tem pessoas que são extremamente eróticas, então elas querem ir para o caminho do Eros e tem o ágape. E é interessante quando você consegue realmente separar. Hoje nós vamos falar um pouco mais de erotismo. Como? Essa mulher, ela se desperta quando ela mentalmente ouve o amado vindo e ele está saltando pelas montanhas e ele está se aproximando e ele vem vindo e ela vai sentindo em todo o corpo. Isso acontece onde? Isso acontece aqui. Isso acontece primeiro na mente. E aí o corpo freme de desejo e quando ele chega perto, ela é toda dele. E ela pensa antes: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então ela está falando de lugar. Que lugar é esse, Darleide? É o lugar que é ela própria. É o lugar em que ela está. É o lugar onde ela inclui esse amado. Então é preciso incluir primeiro. E ele vem também saltando as montanhas. Você já leu? Vocês já leram? Vai ler de novo. E ele vem ao encontro da amada. Então há entre eles um espaço. À saudade e ao desejo. E quando se encontram aqui, em algum momento, eles têm uma noite inteira de amor. Que lindo. Pausa, mas não sai daí, não cochila. É rápido e nós já voltamos. Vamos saber mais disso, os benefícios da sexualidade, do sexo, do encontro entre um homem e uma mulher dentro de um casamento que produz satisfação. Tenho aqui alguns dados produzidos para dizer mais a respeito desses benefícios. A produção separou aqui alguma coisa. Tem a ver até com a tua saúde física, a tua psique, as tuas emoções. Muita coisa boa. Até já. Gente, olha o que eu estou lendo aqui. Vida sexual ativa alivia dores, melhora o sono e estimula a longevidade. Tá solteiro? Com insônia? Tá me dizendo agora, e agora, Darleide? Não tenho aqui sexo. Ele é bom para crises de enxaqueca, para pele, coisas da produção, gente. Anda aí vasculhando umas pesquisas e traz essas informações. Serve até para cólicas, a TPM, melhora o sono, diminui o estresse, diminui os riscos de infarto. Gente, tudo isso. Queima calorias, isso eu sabia. Aumenta a imunidade.
Bom, sim, sim. Durante a relação sexual, há uma diminuição da pressão sanguínea corporal e um aumento da circulação, combatendo assim, sabe o quê? O tal do mau colesterol. Uau! Então, porém, apesar de proporcionar prazer e qualidade de vida, uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, aqui a USP, revelou que 70% dos brasileiros fazem menos sexo do que declaram em conversas e pesquisas públicas. Ou seja, mesmo com todos os benefícios e mesmo com a falácia dos brasileiros, ainda se sabe que a qualidade da vida sexual não é tão boa assim, não é tão efervescente assim, que tem mais lábia do que a atividade propriamente dita. E se formos considerar a relação sexual dentro do casamento, porque tem um outro tipo de sexo, né? Que é o sexo livre, o sexo com mulheres no final de semana, uma aqui, outra colar, o sexo sem um compromisso relacional propriamente dito, mas sim com um compromisso de satisfazer desejo e libido e ok, está tudo bem, mas a nossa proposta é falar de sexo dentro do compromisso, especialmente casamento. A galera que anda aí, mesmo crente, viu? Tem jovens crentes, solteiros, crentes e que não estão se guardando sexualmente e para isto não tem a bênção, como está na palavra. Aí sempre penso, tem ali do outro lado alguém que está passando e diz, o que essa mulher está falando? Lá vem ela trazendo religião para roubar o prazer, para encaixotar o indivíduo numa vida medíocre, sem prazer e etc. Nada disso. Fica aqui com a gente que você vai entender a nossa proposta. Não podemos abrir mão daquilo que nós cremos, está de acordo com a palavra, nós somos cristãos, cremos na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, não crê como entendemos que a Bíblia nos ensina sobre tudo na vida, especialmente relacionamento, sexualidade também, está tudo lá na palavra. E o Senhor nem mede palavras para falar de sexo, viu, gente? Está lá. Sacie-te com os seios da tua mulher. Está escrito, não estou inventando. Ai, que palavra esquisita, erótica. A Bíblia não jogou fora, não foi descartado da Bíblia o livro de Cantares, que inclusive a minha convidada citou agora há pouco e ainda vai citar ao longo da conversa sobre o que nós estamos falando hoje, especialmente os benefícios do sexo. Vamos continuando então? Raquel Fonseca. E dentro disso que você acabou de colocar, a pesquisa, por exemplo, que fala sobre a imunidade que o sexo produz. Essa pesquisa, quando feita por um dos pesquisadores, foi para quem tivesse uma frequência de atividade sexual de 2 vezes na semana. Então, se a pessoa está achando que basta uma vez ao ano ou algo que é lá de vez em quando, sabe, quando eu falo em equilíbrio, eu estou falando numa vida harmônica sexualmente também, onde há uma frequência. Agora, essa frequência, você acha que eu estou falando de calendário? Terça-feira, às 7h30 da noite, é dia de... Sabe, o efeito surpresa ele é muito importante, a disposição também. Quando se fala a respeito de dores, há muitas mulheres que, apresentando as dores nas costas, de cabeça, ou fibromialgias, ou dores articulares de qualquer tipo, elas evitam o sexo, quando deveriam pensar no quanto poderá ser bom. O detalhe é o seguinte, os homens pensam mais em sexo do que as mulheres. As mulheres pensam em lavar roupa, em cuidar do filho, em dinheiro, talvez uma viagem. Elas colocam mais coisas antes do sexo do que o homem, embora o homem, nas pesquisas, também o sexo acaba aparecendo em terceiro lugar. Se você pensar em reuniões, em relacionamentos estáveis, se você pensar em casamento, ele se preocupa, sim, com a família. A família é algo importante para quem está dentro desse plano que nós estamos chamando de um plano de acordo com o que Deus fala. Então, a família é importante, a saúde é importante e o sexo é importante. Sabe também a questão do diabetes? A disfunção erétil, ela pode ser diagnosticada pelo cônjuge muito precocemente em relação ao diabetes. E essa pessoa pode ir se tratar, mas só se está praticando realmente o ato sexual com mais frequência. Por quê? O que implica o diabetes? Só para ficar claro para o pessoal. Sim, porque as pessoas que estão com diabetes ou têm diabetes, elas acabam tendo uma libido menor. E quando
precocemente se percebe isso e se busca ajuda medicamentosa, ajuda de um profissional, vai entender o que está acontecendo com o organismo. E existem também, dentro do aspecto dos remédios que Deus providenciou, exercício físico, a luz solar, a ingestão adequada de água, o equilíbrio em relação aos alimentos. Sabe que tudo isso interfere também na vida sexual? Então, para que se tenha saúde, o sexo faz parte. E essas pesquisas que você falou, elas são verdadeiras. E o que é que acontece nessa hora? Acontece que a frequência cardíaca muda, acontece que o sangue circula com mais rapidez, a pele fica mais bonita. E você sabia que, preste atenção, até para os que têm pouco cabelo na cabeça. O cabelo se torna mais volumoso após o ato sexual. E isso sem pensar se o marido está lá escabelando a mulher ou escabelando-se a si próprio. Não, eu digo que fica mais eriçado. Tudo fica mais eriçado. Sabe por quê? Por causa da circulação sanguínea. E desse momento onde vem o prazer intenso, explode o organismo inteiro. Fica beneficiado, fica encharcado de endorfinas, da boa química que é produzida pelo cérebro. Por isso, o sexo é As pessoas pensam que sexo é algo externo, mas é algo interno. Interno. Há cerca de 10 anos, que já passa até um pouquinho de 10 anos, que a Organização Mundial da Saúde incluiu o sexo como um dos itens importantes para a qualidade de vida, né? Gente, estou super pensativa aqui, cuidadosa com os que não estão casados e para quem nós não indicamos o sexo, porque ainda não é hora, porque você sabe Quer que eu leia de novo? Né? Eu vou ler de novo aqui, Mas assim, com tantos benefícios, tá lá, quero isso para mim, né? Mas só desperte o amor quando chegar o seu momento. Cantares, capítulo 3, verso 5. A verdade é que na vida tudo tem seu momento. Todos nós fomos criados de maneira completa. E existem os terminais nervosos e existem os desejos. Existem. E vai conversar com o seu médico, procure uma pessoa que possa ter uma linha ética, moral, espiritual. Às vezes falta mais conhecimento a respeito das leis, mas hoje o programa é mesmo para os casais que são casados. E para esses casais que são casados e que estão diminuindo a frequência da atividade sexual, como despertar o desejo novamente? Isso é possível? Eu possível. quero saber. E quero saber também, Raquel, antes de te dar abertura para você desenvolver esse aspecto, é possível resgatar o desejo? Deixa eu só pegar uma fala sua do outro bloco, quando você trouxe à tona o seguinte, que é preciso haver um espaçamento entre o casal, uma saudade entre o casal, para que eles se reencontrem e desejem. Aí você usou o que está escrito no livro de Cantares, ali quase no meio da Bíblia, você que talvez não tenha muita familiaridade com a Bíblia. E é bem central, assim, um livro que traz uma perspectiva de erotismo entre um casal muito forte. E aí você disse que ele vem e ela o espera, ela guarda com o coração palpitando, ele vem sobre os montes, aquele homem maravilhoso, eles se encontram. Se encontram. Como é no dia a dia? Bom, posso ainda falar de trazendo como uma metáfora para você ver se consegue se encontrar e entender. Há um outro momento em que ela diz que ele está voltando, que Salomão preparou a carruagem e ele está naquela carruagem. Ele volta depois de uma batalha, ele volta depois de cumprir a missão dele e ele foi homenageado porque ele é vitorioso. A mulher tem necessidade de admirar esse homem e quando essa mulher admira esse homem, que ele é um herói, mas ele foi um herói admirado também por outras, ele foi esse herói desejado por outras, mas ele é o meu amado, ele me pertence. Então isso faz com que essa mulher tenha desejo por esse homem que está voltando do trabalho, vitorioso, que está voltando das conquistas e ele é vitorioso. Eu tenho separado, aliás, neste livro eu separo sucesso de vitória, porque está assim de gente que tem sucesso, mas nem todo
ser humano que tem sucesso é vitorioso. Este homem, aqui descrito em Cantares, ele é vitorioso. Ele vem da vitória e ela sabe porque ela está ouvindo o som que ouve da música, os tambores, é porque é a música da vitória. Então ela se põe alerta para receber esse homem. Será que você se põe alerta para receber seu homem quando ele volta do trabalho? Mesmo quando trabalham juntos, como você pode criar essa visão interior de quanto naquele dia ele conquistou, de quanto ele progrediu, de quanto se esforçou, de quanto cresceu. Então essa mulher precisa admirar esse homem e esse homem precisa se fazer admirar. E o encontro deles é ainda melhor nesse momento. Então, Darleide, o que é que está faltando? Um pouco mais de mistério. Você sabe quais eram as grandes vantagens dessa mulher de Cantares? Eu descobri, eu anotei isso, ainda vou escrever mais sobre isso, vou fazer palestras sobre isso, vou levar para os encontros de casais, vou levar. Você sabe qual era uma das vantagens dela? A falta de redes sociais. Boa! A falta de celular, de carteiro, de correio, a falta de WhatsApp, sabe, de Messenger e outros sistemas. Porque quando este homem saía, ela ficava e guardava lá dentro, sem verbalizar para amiga nenhuma, o medo de que ele jamais voltasse. Que algo acontecesse, que uma outra conquistasse o coração dele. Olha as vantagens dela. De que ele se acidentasse na batalha ou até perdesse a vida. Então, quando ele está vindo, ela se solta toda. O cérebro dela já começa a produzir, através da alegria, endorfinas para receber esse homem. As pupilas se dilatam. Ela se coloca em prontidão. Sabe qual era a vantagem dessa mulher? Muito menos lingerie e muito menos brinquedinhos sexuais. Você acha que os brinquedinhos sexuais e as lingeries vão resolver a sua questão? Vão apelar para que você sinta o desejo? É diferente. É diferente. Então, quando a saudade vem, quando você sente o cheiro de quem está longe, quando você se lembra de como é o toque, prepara. Isso é erótico, Darleide. É esse erotismo que acha que vai ter para vender nos sex shops da vida. Não tem. Ele vem de dentro, ele vem de quem deseja. E posso dizer, Darleide, o meu cérebro avisa o seu cérebro, Marcondes, que daqui a pouco eu estarei chegando. Se prepara. É isso, é de cérebro para cérebro, antes de ser entre pênis e vagina. Sabe que dentro dessa mesma história, tem um episódio em que essa mulher não esperou com essa alegria e foi um desastre. Ai, foi. Lembra? Aquele dia, você sabe o que ela fez? É verdade. Só para mostrar o contraste, né? Quando espera com alegria e quando não espera. Ela ouve que ele está chegando. E está frio lá fora. E ele bate na porta. E ela fica quietinha, sem abrir a porta. Será que aquele dia, por alguma razão, ela ficou de mal? E ela mantém a porta fechada. Depois ela se arrepende, ela levanta, ela vai, ela abre a porta e ele já foi embora. E ela sai pelas ruas e ela vê os vigias noturnos e ela anda e ela perambula e ela pergunta. E naquela noite ela é açoitada. E naquela noite ela sente dor. Sabe, vai guardar ressentimento. Isso atrapalha o erotismo, isso atrapalha a sexualidade. A falta de perdão, a raiva, a ira. É por isso que a palavra diz, olha, evite que o sol se ponha sobre a sua ira. E é aqui que se resolve antes, é aqui que se perdoa. Então, é preciso, quando chega o amor, deixa entrar no momento certo. Então, entre os casais, o homem, ele vê o sexo de maneira diferente da mulher? Sim. E a mulher vê de maneira diferente? Sim. É por isso que eu vou de novo aqui, porque é tão bom quando você pega ajuda de quem preparou, de quem nos programou para o prazer. E acorda, minha querida, meu amor, minha linda, minha amada.
ele diz, ele fala, quem é que resiste? Quem é que resiste a esse toque que vem e acorda o amor e diz, vem comigo. Nessa hora, a mulher nem pergunta para onde, mas hoje, Darleide, as questões se inverteram demais. Hoje, o homem quer satisfazer a mulher e ele quer que ela escolha o restaurante, que ela escolha o lugar de viagem, que ela escolha tudo. Mas, de verdade, a mulher foi programada para ser amada e guiada. Vem comigo. Ele diz, e eu vou. E ele fala, olha a sua volta. Ele começa a estimular os sentidos dela. Primeiro, através do ouvir. Depois, através do olhar. Depois ele vem com o toque e aí ele ainda insiste, porque ela é meio preguiçosa, meio sonolenta. Ele fala de novo aqui, acorda minha querida, meu amor, minha linda. Ai, Darleide, qual é a mulher que resiste quando é chamada de minha linda? Ela se sente linda, ela acredita e ela se torna linda, porque aí ela abre os olhos e nos olhos dessa mulher vai ter um brilho. E aí, quando este homem olha os olhos desta mulher com brilho, e mais à frente ele fala que os seios desta mulher parecem uma fruta madura, damascos. Bom, lá no Oriente, hoje parece com o quê? O que é que você está dizendo? Quais são as palavras que você usa? Sabe o que as pessoas fazem? Elas acabam entrando em sites pornográficos, elas acabam imitando o que a mídia vende e elas acham que aquilo vai estimular. Só que, da mesma maneira, Darleide, que mapa não é território, sexo jamais é algo físico e depende muito das crenças, dos filtros, do que aconteceu com aquele homem e com aquela mulher. A linguagem, ela pode ser horrível ou pode ser magnífica. É uma conquista e é uma construção. Eu lembro que naquele período que ela sai desesperada, cadê? Onde ele está? E ela vai com as moças que a acompanham, né, do palácio, que ela é uma princesa. E então as meninas, uma delas diz assim, o que esse homem tem que os outros não têm? Aí ela descreve fisicamente aquele homem, que parece ser muito bonito, né? E a Bíblia diz que ele era um homem muito bonito. E aí ela diz assim, mas o seu falar é doce. O que é o falar doce de um homem, senão algo que conquista? Sim. Ai, fofo, né? Fofo, lindo. Aprende a falar, criatura. Aprende a falar. Aprende a dizer palavras que façam com que essa mulher seja somente sua. Deseje você 24 horas para estar com você, de tanto que ela é validada, amada, desejada, sua linda. Rapidinho, intervalo. E a gente volta assim nesse clima de romance. Até já. Sabia que homem pensa sobre sexo de um jeito e mulher pensa de outro jeito? Essa história é antiga, né? Nós sabemos essas diferenças. E quando nós não respeitamos as diferenças, normalmente a gente colhe alguns prejuízos, né? Cada coisa tem o seu devido lugar e assim é nos sentimentos, nas emoções, nas expectativas, o que o homem espera de uma relação e o que uma mulher espera de uma relação. Eu sei que durante a nossa fala, durante aqui a nossa conversa, você levanta questões que são suas especialmente ou algo que te sugere perguntas como, Darleide, eu entendo que sexo é para ser essa coisa linda, eu entendo que sexo é para ser assim, o meu amado é meu e eu sou do meu amado, mas o meu marido não me acorda dizendo, minha linda. Ele não volta para casa como vitorioso, ele não volta para casa como aquele que foi, guerreou e venceu e volta para casa para eu, sabe, celebrar com ele as vitórias. Sei lá, temos aqui N dificuldades. Meu marido não é o homem da casa que eu gostaria que fosse, não atende às minhas expectativas. Ou o marido, né? O marido dizendo assim, a minha mulher, ela não me espera assim. Porque temos uma vida agitadíssima, uma correria, uma mulher que trabalha junto comigo, que saímos cedinho de casa, tomamos uma longa jornada até chegarmos ao trabalho, voltamos para casa, pega os filhos na creche, tem uma dificuldade financeira para administrar. E são questões que vão tirando toda essa
Ai, a vitória, o vitorioso, o encantamento, o prazer, porque nós sabemos disso. Mas se nós só considerarmos o tempo inteiro esse lado da vida e não despertarmos em você a necessidade de olhar para o que há de bom na relação, o que há de bom no sexo, nós vamos então viciar você na amargura e tirar de você a descoberta ou a redescoberta ou a experiência permanente no que é doce e que inclusive tem o papel de aliviar as tensões da vida, de aliviar a todo esse peso que não vamos descartá-lo e negá-los de maneira nenhuma. Mas o sexo, não é esse um dos benefícios do sexo que Deus deu a nós, um prazer de uma interação, de uma coisa boa para tornar justamente essa vida leve, prazerosa, bonita, num casamento que tem seus desafios? Penso que é por aí e eu desconfio que é exatamente isso que a doutora Raquel Fonseca, que é a nossa convidada, está trazendo aqui para a nossa conversa de hoje. Por aí, doutora Raquel? É por aí mesmo. Acontece que quando você fala de tristeza, de dor, de problemas, de pobreza, de muitos filhos ao seu redor, bom, você pode continuar a viver a vida do jeito que está. Ou você pode romper os obstáculos, como esse amado rompia, essa amada rompia, e você pode ser o presente do outro e receber a recompensa por ser o presente. Porque aquilo que você dá, você recebe. E a verdade é que as mulheres responsabilizam muito os homens pelo orgasmo delas. Só que isso, será que é assim? Eu compreendo que quando existe agressão física, por exemplo, numa relação, é claro, como é que vai fazer, né? Então, apanha de noite e de manhã vai fazer amor? Isso é incompatível. Nós estamos falando dentro de um plano um pouco mais equilibrado, ainda assim. Você precisa fazer amor, você precisa fazer sexo, por favor. Se você já tem 8, 10 filhos, já fez filho bastante, agora está na hora de fazer amor. Agora está na hora de começar a experimentar, pensar no que é um orgasmo. E tem mulheres que jamais sentiram. E o orgasmo múltiplo, ele é possível. E ele é delicioso, ele é muito benéfico. E a mulher é quem foi presenteada com isso. E há mulheres que jamais tiveram orgasmo. O programa de hoje tem outro tema. Você fica aí, escreve para Darleide, ela traz outro convidado, porque eu quero falar hoje do desejo. Eu quero falar de como você pode, de que é possível. Agora, também precisa ter privacidade para o ato sexual. Eu sei que tem pessoas que moram todas elas dentro de um mesmo cômodo. Como é que você vai resolver isso? Se vai pedir emprestado o quarto da casa da vizinha, se vai fazer amor lá na casa, sei lá de quem, dentro da canoa na noite que não tem lua, para quem mora lá na beira do rio, ou se vai arrumar uma cabaninha lá no meio da floresta. Cada um resolve, até porque eu falei que isso é construção. Construção envolve criatividade, Darleide. O importante é que você e o seu amado precisam estar juntos. Precisam encontrar uma forma de fazer amor. E quem sabe fazer amor de maneira inimaginável, como nunca fez, ter um prazer estonteante, porque é estonteante. A pessoa fica fora de si. O homem aprecia demais e ele tem mais facilidade para chegar ao orgasmo do que a mulher. Sabe por quê? Porque ele é incentivado, ele é estimulado muito pelo que vê. E o que é que ele está vendo? O que é que também essa mulher está proporcionando para ele ver. Mas também, à medida que ele está o dia todo fora, quando viaja, quando passa fora uma semana toda, quanto ele recebeu de estímulo onde ele esteve e quanto esta mulher está, como a mulher de Provérbios, pronta para receber. Envolve isso. E receber, Darleide, muitas vezes, é preparar o caldo que ele mais gosta. É preparar o pirão, sabe? Aquele pirão que você sabe fazer. É preparar o sanduíche, alguma coisa, e saciar primeiro a fome do paladar, mas depois o desejo precisa ser saciado. Então o desejo, ele é estimulado, e ele só pode ser estimulado por mim mesma, pelo modo como eu
penso, pelo modo como eu sinto e pelo modo como eu me liberto para ser o melhor lugar para o outro. Sabe, eu posso comparar com o mar. Eu posso comparar esse desejo estimulado. A maior parte de nós mora aqui nesse país maravilhoso chamado Brasil, que é um país tropical e que existem praias. Eu fui esse final de semana a uma ilha para fazer as palestras lá num determinado lugar. Foi muito bom para chegar nessa ilha. Antes havia uma ponte, mas com o tempo eles aterraram, fizeram uma estrada e tem aqui dos dois lados tem o mar. Toda vez que você quer chegar ao mar, existem obstáculos. Tem a serra, tem o pedágio, vai descer a pé, vai descer aquela trilha e o mar está lá na frente. E você está vendo, daqui do alto você vê o mar. Você acha aquele colorido, aquilo é maravilhoso, você quer chegar ao mar. Então você deseja, você começa a sentir o cheiro do mar, você vê o sol sobre o mar, aquilo brilha, ou a lua fazendo caminho prateado. Mas para chegar ao mar, sempre tem um preço, tem uma ponte para atravessar, para chegar ao bom lugar. Você é um bom lugar onde o outro deseja chegar? Você é desejável e ele está disposto a pagar o preço para chegar a você? E quando chega, a água é quente ou é fria? É morna? E nem sempre quando o outro chega, ele chega para entrar de cabeça. Será que tem tubarão nesse mar? Será que a água é agradável? Antes de mergulhar, todos sentem, percebem e têm suas expectativas. E se você for essa água morna e agradável, na temperatura certa, onde o outro vem e você é um bom lugar. Se as pessoas entendessem mais de espacialidade, se elas pensassem mais em lugar, elas estariam fazendo amor, praticando o sexo e recebendo esses benefícios que são saudáveis. É isso. Muito bom, né? Pensar por essa perspectiva e se ver, sou eu um lugar desejável? Sou eu um lugar onde o marido quer chegar? Tem cheiro de mar? Tem brilho de mar? Tem água gostosa do mar? Do mar? Como são as ondas? E se você pensar no ato sexual como o movimento de dois corpos e você der uma olhada nas ondas do mar, será que essa minha metáfora desperta algo em você hoje? Será que alguma vez você já experimentou entrar nua naquela praia deserta e deixar o mar envolver seu corpo? Será que alguma vez você já experimentou ficar nua para fazer amor, por favor? Porque tem alguns que não ficam, né, Apaga a luz! Fecha tudo. Fecha tudo. O sexo é uma experiência que blinda um casamento de invasões de terceiros. O sexo pode ter esse lugar também? Ai, Darleide, leio e ouço muito sobre isso e tenho comigo um parecer. Meu parecer é baseado naquilo que eu vejo, que eu pergunto, que eu ouço também. Parece que a resposta é não. Que sexo não é blindagem de casamento. Quando há adultério, isso tem a ver com caráter, jamais com sexo. Porque existem tantos que são saciados dentro de casa, dentro desse casamento, e ainda assim vão à noite pelas ruas de São Paulo em busca de uma outra forma e de um outro prazer, trazendo para este ser que vai em busca fraturas emocionais muito sérias, deixando de usufruir e de dar da forma que deve. Então é o seguinte, caráter é uma coisa e sexo é outra. Blindar o casamento com sexo, mas ele deixa portas abertas. Um sexo ou a falta dele que não corresponda à interação. Será a desculpa. Eu conheci uma história agora de uma mulher que por 4 anos, noite e dia, cuidou do seu amado esposo, que estático na cama, sem falar, sem vida aparente, jamais aquela mulher saiu dali. Essa mulher jamais masturbou-se durante esses 4 anos. E aí, como é que fica? Então ela estava exposta a quê? Porque ficou ali, ela optou amar, ela optou colocar em prática aquilo que está escrito. E essa mulher, quando sepultou este homem, cumpriu o seu dever. Está livre para amar, está livre de novo para prosseguir. Mas se sente plena
Darleide, o sexo faz parte da vida, mas uma pessoa jamais é os seus hormônios. Uma pessoa jamais é um pilar da vida. Ela é um todo. Cuidado, cuidado, cuidado com as ideias que plantam na sua cabeça. Apesar de Paulo ter dito assim, ó, o casal quando fica muito tempo sem fazer sexo dá lugar para o diabo. Ele chama atenção para isso, né? É verdadeiro que a decisão de um adultério, de ter caído no adultério, principalmente os que repetem a experiência do adultério, homens e mulheres que caem uma vez, caem duas, três vezes e vivem nessa vida de adultério. E pode usar argumentos para justificar, né? E aí não vai justificar o adultério, mas justifica uma fragilidade de uma relação, de um casamento, pode deixar uma aresta quando, por exemplo, falta o diálogo, falta a conversa, falta o estar junto, a cumplicidade. O sexo não é esse movimento do mar, não acontece. Não seria por aí que Satanás, segundo Paulo, lá em uma carta, na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, olha, não fique muito tempo sem fazer sexo. Satanás pode interferir nessa relação. Agora, Darleide, quando uma pessoa fica muito tempo sem fazer sexo, isso é sinal de que algo aconteceu aqui. É porque já faltou o diálogo, é porque está faltando amor nessa relação, respeito, admiração. Faltaram outros ingredientes e aí passa a faltar o sexo também. O sexo, ele é somente um indicador de que algo aconteceu mal. E há pessoas que, mesmo sem ajustar aqui, querem voltar a se relacionar sexualmente e aí elas acham que agora tudo vai ficar bom e se decepcionam porque o sexo, sem os outros componentes, ele é algo doce que se torna amargo. É verdade. Doutora Raquel Fonseca, Master Coach, aqui falando com a gente sobre os benefícios do sexo. E o programa já voou. Puxa, passou rapidinho. Estou aqui acompanhando alguns levantamentos feitos pela produção, dizendo que homem mal-humorado e agressivo são sintomas de quem sofre de abstinência sexual voluntária ou imposta. Na maior parte das vezes imposta. O homem que tem uma frequência sexual harmoniosa, agradável, ele realmente se torna mais dócil, dentro e fora de casa. Olha, fofo. Esse é um dos sintomas. Homem sem sexo sabe exatamente há quantos dias, horas e minutos não tiveram um momento de prazer. Eles tão contam. Importante que é. E jamais eles sabem há quantos dias estão casados com aquela mulher. Isso é verdade. Então, a mulher tem a libido diferente. Mas, por favor, vá ao médico, vá descobrir, fale com o seu ginecologista e muito cuidado com os efeitos colaterais da reposição hormonal. Leia a bula dos remédios que você toma, por favor, porque você pode achar que está consertando aqui, mas criando graves situações aqui do outro lado. Doutora Raquel, vamos ter que fazer uma pausa aqui e voltar na semana que vem, porque ainda tem pano para manga. Tem. Ainda tem onda nessa praia. Tem, ainda tem areia nesse mar. Nós vamos então parar aqui e nós vamos continuar falando. No próximo nós queremos falar sobre traição, esse afastamento, esse deslocamento e como seguir em frente quando as coisas no casamento não vão bem. O que dizer mais de sexo, de sexualidade para a construção bacana, gostosa de um relacionamento, de um casamento. É importante isso. Nós queremos ver você feliz, nós queremos ver você num casamento satisfatório. Tem a ver com sexo? Tem, mas não é só sexo. Eu creio que você disse isso bem durante todo o programa e para que fique muito claro isso, não é o sexo, mas o antes. Como fala com a sua esposa, como fala com o seu marido, como recebe, como o atrai, como se torna desejável, como se torna desejável o homem também. Como faz isso tudo para despertar? Posso dar uma receita, lição de casa? 30 segundos e manda ver. Para quem parou de fazer sexo há algum tempo, começa hoje mesmo e faça por 3 dias seguidos. E quando chegar a lua cheia, por 7 dias seguidos. Me escreve, me conta, faz parte da minha pesquisa. Aí vão dizer assim... Aproveite a vida. E vão dizer assim, doutora Raquel, não sei não, a lua... Gente, a lua tem um poder de atração que quando as marés, falamos de mar, experimenta, me escreve, me conta depois, tá? Você entra na pesquisa que eu estou fazendo. Muito bom. Até a semana que vem, sem tabus, hein?